Fala, turma. Falar aqui hoje do GGS11, saiu o relatório fresquinho ali do fundo. Temos notícias boas a respeito do fundo. É um fundo que vem crescendo bastante, desde o ano passado, 24, nós estamos em 25, desde 23. O fundo ele vem renovando, vem se ajustando, muito criticado por analistas, muito criticado por outros influenciadores. Só que o fundo vem mostrando que a gestão, né, vem mostrando aí que eles vieram para melhorar bastante o fundo, lembrando que o GGS11 é um fundo que ele não está muito ali nas casas de análises como recomendação, falando das principais, pelo menos os relatórios que eu vi, né? Não é um fundo queridinho do mercado e ainda assim a gestão vem conseguindo fazer bons negócios. Tem aquele pessoal que fala que o GGS11 é um fundo que está pegando os imóveis mais ou menos, botando para dentro do portfólio, só que isso também gera valor lá na frente para o cotista. Até porque tem de fato alguns imóveis que não são tão bons, mas tem outros que são bons sim. E sempre tem que lembrar o seguinte: para a sua carteira de investimento, você investidor, você não pode olhar e dizer assim, eu vou botar HGLG e BTLG em carteira de logístico e é isso, porque eles têm os melhores imóveis. Você precisa buscar uma carteira que de fato diversifique o teu portfólio. E é isso que eu entendo aqui no GGS11. Ele tem imóveis em outros locais que saem ali de São Paulo, né? São Paulo, a gente entende a importância de São Paulo, mas outros lugares também precisam de galpões logísticos, híbridos, industriais. E o GGS11 ele tem, inclusive acabou de adquirir aquele CD Martin Brauer ali em Curitiba, um baita imóvel, refrigerado. Então eu vejo que a gestão vem fazendo um bom trabalho e vamos dar uma olhadinha aqui no relatório. Tem mais novidades que saiu também na sexta-feira e eu já vou falar dessa outra novidade, esse fato relevante do GGS11. Então a gente vê aqui 33 imóveis e chegando aos 605 mil metros quadrados e tende a aumentar. Então a gente vê que o patrimônio líquido do fundo está em 1,7 bi, que já tem a quantidade de novas cotas, né, total de emissões já concluída, a nona emissão. Veja só, 1,7 bi de patrimônio líquido. O VILG11, que é um fundo que está em muitos relatórios de analistas, né? O VILG11 está lá e está estacionado, não sai do lugar. Fica lá mas o portfólio do VILG11 é melhor que o do GGS11. Não está mudando nada, não está demonstrando melhora na mão de uma gestão, diria assim, devagar, né? Do pessoal lá do VILG11. Até porque, se voltar um ano atrás, a gente vê ali que os imóveis do VILG11 eles estavam com uma vacância de quase 15%. Reduziram agora. A gente pega o histórico do GGS11, não tem vacância. Agora que com a aquisição de novos imóveis que eles estão fazendo, com esses imóveis que chegaram no portfólio já vagos, a vacância tem um pouquinho de vacância aqui. Só que já se desfizeram de um desses imóveis, né? E tem outro imóvel ali que era do fundo na verdade, desde 2018, que não foi mais renovado o contrato. Então vamos ver agora a gestão, quanto ela consegue trabalhar com esse imóvel, na locação desse imóvel. Houve o pagamento de uma multa extra, então, mesmo que esse imóvel vá ficar vago, a gestão, vamos dizer assim, continua recebendo esse aluguel ali, então a situação é tranquila. Então percebe que o VILG11 com a baita localização, os melhores imóveis ali, nem todos também, claro, é uma vacância de 15. Vamos fazer uma comparação recente, LVBI11, uma vacância podendo chegar a 12, 13% até novembro. Né? Eu nem lembro de cabeça agora qual é a vacância, mas ela é mais alta. Imóveis de extrema qualidade, mas está lá a vacância, ela existe. Né? Mas pode reduzir rapidamente porque os imóveis são melhores e tal. Pode, ok. Mas a gente está vendo que o GGS11, aqui com os imóveis que eles possuem, eles continuam com a vacância praticamente zerada e renovando seus contratos. Contratos que eram atípicos, se tornando atípicos, fazendo renovações e mantendo o preço de aluguel. Tem gente que criticou essa questão de manter o preço, não conseguiu fazer um reajuste e tudo mais. É normal, quando um contrato atípico termina, a tendência é de diminuição no valor desse contrato atípico. E o pessoal do GGS11 conseguiu manter o contrato atípico como está, né? Se tornando típico, mas conseguiu manter os valores, e aí, claro, renovação aí anualmente pelo IPCA. Então eu vejo que a gestão aqui do GGS11 vem fazendo um trabalho muito bom, tá? Vou pular toda essa parte, obviamente. Vamos dar uma olhadinha em alguns números aqui, ó. A conclusão da aquisição do CD Martin Brauer, lá em Curitiba. Então o fundo ele pagou a parcela B aqui de 33 milhões
por compensação de crédito de cotas da nona emissão, cap rate estimado aqui de 11,85 para o primeiro ano, um bom cap, obviamente, para o primeiro ano, ainda assim é um bom cap. Então esses 345 mil aqui vão para dentro do caixa agora do fundo. A conclusão da venda do CD Pirituba, que esse é um imóvel que veio lá com um SNLG e estava vago, e a gestão vendeu, né? Um lucro aqui de 0,04 para o cotista. E aqui, isso aqui é um recordatório, né? Os eventos importantes durante o mês que tiveram. Aqui teve destrado a operação com o fundo a URB11, que era para adquirir aqueles 2 imóveis, são 2 bons imóveis, tá? Mas o fundo GGS11 optou, e eu não entendi muito o porquê disso quando eles anunciaram lá no Fato Relevante, em receber os 7 milhões e meio que deram de sinal, optou em receber de volta, mas mediante compensação de créditos do fundo. E somadas as aquisições de cotas realizadas que o GGS11 fez no mercado secundário, que eu também não entendi, né? Até mandei um e-mail lá para o pessoal, mas não me responderam. O GGS11 passou a deter aqui 33%. Está ficando na cara que eles vão incorporar, em algum momento eles vão trazer esses imóveis aqui para dentro do GGS11, né? E é uma boa compra, eu pelo menos enxergo assim esses 2 imóveis, tá? O fundo ele vai aumentar o dividendo pago até o fim de 2025, então o fundo deverá manter no segundo semestre um patamar de distribuição a nível recorrente de 0,09 por cota, com guidance base atualizado para 0,10 por cota ao mês. Lembrando, isso aqui não é o recorrente, né? O recorrente está para cá. Então eles vão aumentar isso aqui. Essa projeção ainda não considera potenciais eventos adicionais que podem contribuir para o resultado, como a locação ou venda do imóvel Campinas, que é esse imóvel aqui que está vago, então ou eles locam, ou eles estão querendo vender, e locação do galpão atualmente vago no ativo Queimados e renovação de contratos relevantes de locação. Então esse guidance aí para esse semestre ele pode aumentar, mas no mínimo já sabemos que para o segundo semestre é de manter aqui em 0,10. Então temos um aumento aqui, tá? E com o preço da cota hoje, paga mais de 1% no mês, considerando o desconto em relação ao que ele tá, ao valor patrimonial, né? A cota mercado ao valor patrimonial. Aqui está aquele imóvel que eles estão ou vendendo ou locando, informações do imóvel. Esse imóvel aqui são as obras de desenvolvimento que o GGS11 está fazendo, é a fase 2, já entregaram a fase 1. Não é só isso aqui, tá? Ele é maior que isso aqui. Estão levantando por módulos aqui, pelo que eu entendi. Então, bem tranquilo. Isso aqui vai ficar bem grande. Eu acho que deve bater quase os 40 mil metros quadrados de galpão aqui. É um imóvel bem significativo. Aqui as perguntas e respostas. Não vi nada demais, então segue como ok. A demonstração também, nada que mudou drasticamente aqui. Aqui temos os resultados, o yield e tudo mais, a performance do fundo. A gente vê que a performance aqui eles trazem com o CDI bruto. E ela fica um pouco do GGS11, né? Só que se a gente pegar o CDI líquido aqui, ela cai para 78, então a gente vê que o GGS11 teve um retorno de valor de cota, mais rendimentos acima do CDI líquido. Tem a questão aqui do pessoal dizer, pô, mas a cota do GGS11, comparada aos alguns pares, ela está um pouco mais descontada. Tem que pensar o seguinte, tá, pessoal? Lembrar, aliás, não pensar o seguinte, lembrar que como o GGS11 está fazendo muito compra de imóveis por troca de cotas, né? Quem está pegando essas cotas pode estar aceitando vender ali no mercado, forçar uma pressão vendedora e, consequentemente, fica mantendo a cota do fundo ali embaixo, ela não sobe. Mas uma hora isso tende a reverter, uma hora isso tende a mudar, uma hora quem vendeu, vendeu, e aí vamos ter uma pressão para cima, e aí sobe a cota do GGS11. Quem está comprando agora, acredito eu, considerando tudo que o GGS11 está fazendo, a gestão vem fazendo, acredito eu que pode ter boas notícias, um bom retorno aqui com o GGS11. Lá toda essa parte, aqui vem uma outra questão de distribuição de receita por ativo, bem interessante, né? O anual aqui vai mudar, porque o CD Martin Brauer, ele não está aqui dentro, né? Então a Ambev, aqui a gente vê que a Ambev e Americanas são aquelas duas empresas que ainda têm 10% de receita, mas no caso da Ambev, tem que lembrar que a Ambev, eles possuem aqui 4 imóveis, com contratos diferentes, vencimentos de contratos diferentes. Então, em Santa Luzia, Pelotas, Itajaí e Guarulhos aqui, né? Então, regiões diferentes. Então, são 4 imóveis diferentes. Se um de repente vence, não quer dizer que vai perder os 13% aqui da receita, né? Então, só Americanas mesmo tem uma concentração de 13%. Mas se a gente analisar outros fundos imobiliários, como por exemplo, o BRCO,
Ele tem alguns inquilinos ali com 12, 11, 10% de concentração de receita. Então, mas os imóveis do BSO são melhores. Ok, pode ser, mas ainda assim, tá lá, sai o fundo, tanto é que tem vários inquilinos devolvendo, né, alguns imóveis lá, alguns módulos também, lá do BSO. E aqui a gente vê pelo menos que os locatários estão ficando. Então tem que levar todos os pontos, analisar todos os pontos em consideração. Esse papo de ficar dizendo que só o imóvel, só a boa localização, a qualidade a gente entende, né? A localização a gente também entende, mas não é também assim. Se fosse assim, o PVBI teria, falando de Lajes, o PVBI teria com as vacâncias zerada, e não está, né? E está tendo que rebolar lá o pessoal do PVBI para conseguir diminuir a vacância, mudar a forma como eles alugam o imóvel e tudo mais. Então não é bem assim também, tá? Aqui nós temos a questão da alavancagem do fundo, com essa captação que eles tiveram na nona emissão, que me surpreendeu. Eles tiveram aqui, conseguiram um bom caixa. Aqui eles trazem disponibilidades, mais os aluguéis, mais os FIs de 233 milhões. Mas o caixa mesmo é de 116 milhões, o que é um bom caixa. E ele vai diminuir, já que ele fez 2 pagamentos agora em julho, né? De 15 milhões no Mogno, de 24 milhões no Mogno e de 15 milhões no Ar Liquid. Então, assim, vai diminuir esse caixa, mas também vai diminuir esse passivo aqui, né? De 256 milhões, assim como esse caixa de 233 ou 116 vai mudar. Eu já também falei para a gestão, né? Eles poderiam escrever lá para eles e tal. A gente até entende, né? Provavelmente muita gente escrevendo, então não consegue responder todo mundo. Mas, pô, isso aqui podia separar também. Disponibilidade, o que é disponibilidade? O aluguel, eles não podem usar o aluguel para pagar CRI, então deixa isso de fora. E aí coloca os fundos, e de preferência coloca os fundos que de fato pode ser negociado, porque tem fundo, muitas vezes, cota de fundo, que eles nem cogitam em negociar. Para daí a gente ter uma noção, não, isso aqui de fato pode acontecer. Isso seria uma transparência ainda maior do que eles já possuem. Uma transparência bem significativa aqui. Eles trazem aqui bem detalhado, eu entendo. E aí com esses 2 gráficos agora aqui embaixo ficou ainda mais detalhado as informações da dívida do GGS11. E vejo que a situação é muito tranquila, né? Para 2035, eu diria que até 2028 aqui vai muito de boa. Isso aqui também vai diminuir, né? Porque como ele já pagou, vai diminuir aqui o caixa, mas vai diminuir o passivo ali embaixo também, assim como aqui. Então a situação do GGS11, que até pouquinho tempo atrás era meio que delicada, ela vem se mostrando aqui bem tranquila. A gestão está fazendo um trabalho, repito, muito bom, que o pessoal lá do VILG11, que é muito defendido pelo mercado, por alguns analistas, não está fazendo. E antes de mais nada, eu não ganho nada com o GGS11, eu sou cotista do fundo desde 2020 aqui, peguei os perrengues, enquanto eu via influenciador bem grande lá no Instagram, e aqui no YouTube também, falando que me desfiz da posição, aí uma galera seguiu se desfazendo da posição também, tomando prejuízo, né? Aí o cara manteve lá outros fundos problemáticos, como, por exemplo, falando aqui de um fundo de papel, o IRDM, né? E agora o IRDM está ali nessa com o IRIM, e aí, assim, o fundo... esse pessoal que não acompanha a gestão, não acompanha o relatório para ver se evolui, se piora, vai atrás de influenciador ou de analista, acaba muitas vezes gerando prejuízo que não precisava gerar, tá? Então, assim, tem que ler, né? Tem que acompanhar esses relatórios. Se não quer, contrata o serviço de alguém que faz. Então eu contrato uma casa de análise. Então, ok, você vai ter que seguir, mas não vai atrás de influenciador, né? Nem atrás de mim aqui, que estou gravando esses vídeos. Eu estou falando, nesse momento, bem do GGS11, mas não significa que eu sou dono da razão. Cabe a você também interpretar tudo que eu estou falando aqui e analisar por conta o histórico do fundo e pesquisar a respeito de melhoras ou não do fundo, né? Se não quer fazer nada disso, vou no meio aqui falar, né? Mas aí entra pro meu grupo fechado lá do WhatsApp, que é onde eu tenho um grupo onde eu faço a leitura dos relatórios. Quando eu faço a leitura, não é um Ctrl+C, Ctrl+V, é analisar a situação, trazer os pontos que melhoraram, os pontos que pioraram. Então entra pro meu grupo, de repente, se você tiver interesse, né? E aí eu faço isso para ti. Ou então se dedique a ler todos os meses os relatórios. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas é necessário para você não cair nessa história de sair vendendo porque alguém falou que tem que vender. O ideal é acompanhar. Assim como tem influenciador e analista que falou muito bem de fundos que ficaram ruins e falaram, olha, não tá legal isso aqui. E o pessoal diz, eu continuo comprando. Você vai continuar amargando ali prejuízos, né? Aqui nós temos a cronologia dos reajustes, ok?
Aqui nós temos a questão de tipologia. A gestão também já informou, aos pouquinhos eles pretendem diminuir ainda mais essa posição industrial, que é o que talvez prende muitos analistas a recomendarem aqui o GGS11. Eu não vejo tanto problema assim, isso aqui já era bem maior, era 50-50, mas eu sempre falei, desde a época que o fundo era 50 industrial, 50 logístico, eu sempre dizia, olha, a indústria, por mais que sofre no Brasil, as empresas precisam de imóveis. E também não é tão simples, se a indústria está indo bem, não é tão simples dizer assim, nós vamos sair desse teu imóvel, o contrato venceu, nós vamos para outro. Pô, tem todo um maquinário. O outro imóvel eles precisam adequar, se eles saíssem, para a realidade desse inquilino. Então também não é tão simples assim sair do fundo, né? Então isso aqui não me preocupa muito não, tá? Tem a questão de realocação, né? Que caso o inquilino saia, realoca aquele imóvel. Pelo menos a equipe aqui do GGS11 sempre falou que não seria necessário gastar tanto dinheiro para refazer pontualmente alguns imóveis, algumas reformas dentro desses imóveis logísticos, caso precisasse, né? Caso precisasse. Mas por enquanto as coisas por aqui vão muito bem. E aí o preço médio de locação que a gente tem aqui, a gente vê que o portfólio do GGS11 está um pouquinho para trás, então eles têm margem para ganhar gordura aqui. Eles têm gordura aqui, né, para dizer assim, nós vamos renovar, porque os nossos pares aqui na região estão subindo mais, então eles têm aqui um espaço para melhorar ainda mais esse dividendo entregue ali para o cotista, né, que para esse semestre, lembrando, vai melhorar. E aí saiu um fato relevante do GGS11, que eles pretendem fazer a realização aqui da 10ª emissão de cotas. Então a gente vê aqui que me surpreendeu isso aqui, tá? Acabaram de fazer a 9ª emissão, e agora vem a 10ª emissão de cotas. Quantidade aqui de 26 milhões, total inicial aqui de 299, 300 milhões, novas cotas, mas não para nisso aqui. Valor unitário está no VP do fundo. A gente vê que a taxa aqui é bem baixinha, 0,25, então 0,03, chegando a 11,22. Os recursos líquidos a serem obtidos com a 10ª emissão, inclusive os recursos provenientes da eventual emissão de cotas adicionais, que já vou passar sobre isso, serão utilizados quando efetivamente revertidos para o fundo e a depender do montante efetivamente captado para a aquisição de ativos que atendem à política. Enfim, eles não estão contando o que vai acontecer aqui, mas considerando o preço de mercado, valor patrimonial, a tendência é que seja também troca de cotas. E aí, quem sabe, entra mais dinheiro também no caixa do fundo, porque vejo que é para investidores profissionais aqui. Tá? Então, cara, se eles conseguirem captar, que aqui está aqui embaixo, o adicional, tem toda a cronologia, prazo de subscrição aqui de 180 dias, mas geralmente isso aqui em 60 dias está integrado dentro das cotas ali e tal. Mas aqui, o lote adicional, se de fato eles conseguirem esse lote adicional chegando a 706 milhões, é um salto absurdo aqui no GGS11. Né? Vai para quase 2,7, 2,5, 2,4 bi de patrimônio. Já passa o VILG, eu acho que já passa até o LVBI também. Então, se de fato conseguir isso aqui, e vindo aí no montante aqui em dinheiro, olha, o pessoal aqui do GGS11 vai ter... sim, tem que dar os parabéns para o pessoal aqui, porque eles estão fazendo de fato o fundo crescer, diversificar. Então, eu acredito muito que essa 10ª emissão vem para incorporar mais imóveis, vai vir com troca de cotas, então vai aumentar a diversificação por imóveis, por portfólio, por estados, acredito eu, e também vai amassar um pouquinho mais a cota por mais tempo, se for desse jeito, troca de cotas, né, pelos imóveis, porque o pessoal que está pegando, eles aos poucos vão se desfazendo. E aí talvez você vai pensar o seguinte, por que o pessoal que está aceitando receber ao VP 11 e 22, né? 11 e 19, mas mais a taxinha de 11 e 22, eles vão vender a 9 ou a 10, porque muitas vezes eles estão negociando isso no imóvel, já está lá negociado, o imóvel de repente é 22 milhões, vocês vão pagar aqui, tem o risco da cota de vocês vão pagar 24 para a gente. Então o fundo vai lá e aceita, paga os 24, analisando um potencial lá na frente de valorizar além desses 24, analisando o fato de que vai melhorar a situação também do fundo em questão de diversificação, o fundo acaba topando. Então tem isso também para levar em conta. Por isso, quem está vendendo, se caso isso aconteça desse jeito, eu acredito que aconteça, o vendedor ele tem uma margem para vender, então ele está tomando um prejuízo ali de alguns centavos, considerando o montante de cotas, dá um bom volume, mas ele negociou esse montante ali na venda do imóvel. Então, ao invés de vender a 22, ele vendeu a 24. Então isso acaba pressionando daí também a cota
automaticamente para baixo, porque, como eu falei antes, o preço, a força vendedora é maior do que a compradora. Então, por isso, muitas vezes o GGS11 anda ali, né? A cota anda meio que de lado. Mas olha, me surpreendeu essa nova emissão aqui, e se de fato conseguir vir a isso aqui, o GGS11 ali tem muito para dizer assim, chegamos para andar quase que lado a lado ali com outros fundos, né? Pensando em qualidade de imóvel, precisa melhorar, mas não dá para dizer assim, só qualidade de imóvel interessa. Não é só isso, não. Como eu disse, se fosse assim, o PVBI 11 estaria com a vacância zerada. E a gente vê que não é assim, tá? Então esse aqui é o resumão do GGS 11. Situação do fundo muito boa. E eu diria que os cotistas podem ficar muito tranquilos aqui, pelo menos no momento, com o GGS 11.